Glória a Deus. Dá vontade de não parar, né? Eu queria que você... Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Para nós meditarmos na palavra do Senhor hoje. Lucas, capítulo 22. Vamos ler o verso 14 até o verso 16. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Lucas 22, verso 14 ao 16, querido. Diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amados, mais um domingo de Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa ela é uma festa judaica. A palavra Páscoa, na realidade, em hebraico significa Pesach ou Pesach, que significa justamente passar por cima. E é uma palavra que vai reverenciar a 10ª praga, né? Todos nós já ouvimos falar, é uma história que se conta bastante, quando o anjo da morte vai passar por cima de todas as casas do Egito e vai poupar a vida dos primogênitos das famílias dos judeus, daqueles que tinham sangue nos umbrais das suas portas. Ou seja, a Páscoa começa numa noite de morte para os egípcios, mas para os hebreus é uma noite de libertação. Um povo que estava ali 430 anos, querido, debaixo de escravidão, debaixo de um terrível pesar. E aí Deus manda Moisés, depois de Deus ouvir ali as lamentações e as reclamações e o clamor desse povo, e Deus encontra Moisés com o coração, Deus encontra, Moisés e envia Moisés até o Egito. E quando Moisés chega ao Egito, Moisés encontra Faraó com o coração totalmente endurecido. E aí o que acontece, querido? O Senhor começa a derramar pragas sobre o Egito. Pragas que vão se perdendo e alcançando o povo e alcançando as casas de todos os egípcios. Pragas tão terríveis que abalaram até as pirâmides milenares que estavam ali. E que acabaram também quebrantando e quebrando todo o orgulho de Faraó. E depois de 9 pragas, a pior delas estava preparada para ser a última, que era justamente onde a morte visitaria todos os cantos e todas as casas do Egito sem fazer distinção. E o primogênito da casa visitada morreria inapelavelmente, né? Mas onde houvesse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima. E aí a Páscoa começa em uma noite de horror, né? E onde os egípcios ali acabaram perdendo seus filhos primogênitos, mas ela também dá início à independência do povo hebreu. Ou seja, a mesma mão que feriu trouxe também resgate, tá? Amados, eu vou dar só um tempinho só para a gente voltar à transmissão aqui do Facebook. Teve uma pequena queda aqui.
bem rápido. Ao vivo é assim mesmo. Amém. Então, como eu estava dizendo, depois houveram 9 pragas, e aí depois dessa 9ª praga, a pior praga Deus guardou para o final, que era a última, que era justamente a praga do anjo da morte. E aí a Páscoa começa nessa noite de horror para os egípcios, mas acaba se tornando uma noite do grito de independência do povo hebreu, querido. Ou seja, a mesma mão que feriu foi a mesma mão que trouxe resgate. E aí, a partir desse momento, querido, o povo de Israel deixa de ser apenas um povo, para a partir daí começar a se tornar uma nação. Então, Moisés institui a festa do Pessac como sendo a festa mais importante do povo judeu. Justamente a festa que ia lembrar e comemorar esse momento. Uma festa que era feita, que é na realidade feita ainda em memória dessa libertação. Tudo isso está lá no capítulo 12 de Êxodo, querido. Então a Páscoa se torna o começo de uma nova vida para aquele povo. Assim como Cristo é uma nova vida para todo aquele que decide viver nele e por ele. E mesmo que às vezes o mundo fale para nós, quando a gente diz que se converteu, quando a gente diz que é crente, quando a gente diz agora, sabe, que é cristão de verdade, que vai à igreja e que lê Bíblia, todas essas coisas que para o mundo é loucura, querido. Mesmo que o mundo diga que quando a gente toma essas decisões, a gente acaba perdendo a vida, na realidade, o que acontece nessa hora da nossa conversão, querido, é o fim da nossa escravidão. É o fim de tudo aquilo que nos prendia como cadeias. Por isso que ser cristão é sair fora de tudo isso que nos prende, querido, e caminhar livre na direção da Canaã celestial, onde Deus nos espera. É isso que encontrar com Cristo é, amados. E caminhar nessa direção vai mostrar que nós estamos separados para Deus, que nós somos o povo de Deus, com um novo compromisso firmado em nossos corações, um compromisso firmado, querido, com a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. E é uma coisa que nós precisamos entender, porque a gente muitas vezes acaba se prendendo meio que no processo de templo, de lugar, essas coisas, de nome. Mas quando alguém perguntar para nós, o nosso compromisso, acima de tudo, é com Cristo. É com essa vida verdadeira que é Cristo. Por isso que nós evangélicos, querido, nós não comemoramos a Páscoa propriamente dita. Isso porque ela é de fato uma festa judaica. E nós não somos judeus, querido. E não é uma tradição instituída sobre nós. Ela acaba sendo um costume da velha aliança. Mas qual que é o ponto interessante aqui, que nos prende nesse evento, querido? É que no exato momento em que o povo judeu, preste atenção, estava comemorando a sua Páscoa, isso um pouco mais de dos 2000 anos atrás, querido, ao mesmo tempo em que eles estavam reunidos ali para comer da sua Páscoa, o nosso Cristo estava se preparando para entregar o seu corpo à morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim ele se torna Páscoa para todos aqueles que se entregam a ele. E aí naquela quinta-feira à noite, antes dele ser traído, enquanto os judeus se reuniam para comer o Cordeiro Pascual, Jesus está reunido com seus discípulos na casa de Maria, mãe de Marcos. E nesse momento ele determina para os seus discípulos não comer mais a Páscoa judaica, querido. Mas aí ele instrui a não comer mais essa Páscoa da religião, essa Páscoa da tradição.
E aí ele mostra que a partir daquele momento eles deixariam de comemorar apenas a libertação da sua carne, sabe, das dores sofridas pelo chicote ou pelo trabalho forçado. Para que eles, querido, comecem a verdadeiramente comemorar a libertação da escravidão das suas almas. A libertação de tudo aquilo que estava conduzindo eles para o inferno. E aí eles ensinam eles a comer e a beber dele, em memória dele, como nós fizemos no domingo passado. E esses elementos, querido, como nós sabemos, vêm simbolizar justamente o sangue e a carne de Cristo. Então, nesse momento, ele institui a ceia do Senhor, substituindo assim a festa da Páscoa judaica, querido. Mas ainda mantém a mesma representação, mas com um significado ainda maior. Porque o sangue dele que é derramado por nós, assim como aconteceu lá no Egito, querido, impede também que o anjo da morte venha e nos destrua eternamente. Glória a Deus por isso. Ou seja, aquilo que era apenas uma sombra na história, baseado em um fato histórico para uma nação apenas, se torna uma realidade para todo aquele que experimenta reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, querido, das suas vidas. E aí, com essa substituição, a nossa Páscoa, amados, não está presa somente em uma data, em um momento específico do ano, não. Porque a partir desse entendimento, querido, a gente percebe que nós comemoramos essa Páscoa o ano todo. Várias vezes durante o ano, em todas as vezes que nós sentamos à mesa e comemos do pão e bebemos do cálice. E para nós o fato mais importante não é simplesmente a morte dele, mas principalmente aquilo que é comemorado hoje, porque ele vem e ressuscita no domingo pela manhã. Por isso que a sua ressurreição, querido, é o ponto-chave de toda a sua história, porque se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte não teria sentido algum no final dessa história. E aqui, amados, é tudo que nós precisamos saber e viver. Sabe por quê? Porque aqui está contido toda a autenticidade do Evangelho, enfatizar a morte de Cristo pelos nossos pecados, aleluia, o seu sepultamento e a sua ressurreição, e ainda, como complemento, a sua volta. Essa é a mensagem que a igreja precisa proclamar e anunciar a tempo e a fora de tempo, amados. Essa é a mensagem que tem que estar presa, sabe, nos nossos lábios e escrita na tábua do nosso coração. Ele morreu pelos meus pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e estar vivo, e ele vai voltar para me buscar. Essa é a mensagem. Nós não precisamos dizer mais nada, amados. E, queridos, como a Bíblia é fantástica. Eu sou apaixonado nesse livro, amados. Eu não idolatro a Bíblia de forma alguma, mas como eu amo esse livro, porque tendo acesso a ele, sabe, eu percebi Deus, eu descobri os seus desejos e as suas vontades, e principalmente tudo que ele tem de planos em relação aos homens como eu, miseráveis, queridos, escarnecedores e apaixonados pela podridão que nós produzimos. Mas hoje eu sei o que ele tem para mim através do seu livro sagrado. Foi nessa palavra que eu descobri a soberania de Deus sobre o tempo e sobre todos os acontecimentos, querido. Nela eu aprendi a olhar para Cristo como a chave hermenêutica de toda essa extensão da palavra, de Gênesis a Apocalipse, amado. E olhando para Cristo, querido, nós vemos o próprio Deus, preste atenção, através de João Batista, unindo o tempo. Deus unindo o tempo lá em João, querido, sabe? E vindo até em Abraão para responder a pergunta que Isaac fez para o seu pai: aonde está o cordeiro? No momento ali que Isaac estava indo para o monte com seu filho.
para sacrificar o seu filho. E aí Isaac lança essa pergunta na história: pai, aonde está o cordeiro, querido? E aí, mais de 1000 anos depois, através de João Batista, quando ele olha para o Cristo vindo em sua direção para ser batizado, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Deus responde a pergunta que Isaac lança na história, que soou e que o povo foi ministrando de geração em geração, gerando a expectativa do Messias. E aí João vem e diz: olha aí, aquele que nós estávamos esperando para nos redimir, para nos salvar, para nos perdoar, amados. E a partir dele, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais comer ervas amargas, nós não precisamos mais comer pão sem fermentos, querido. Porque o sacrifício dele é aceito como sacrifício de todos, para todos sempre, de uma vez por todas. Aleluia! É isso que nós temos que ter na nossa mente todas as vezes que nós ouvirmos a palavra Páscoa, amados. Nós temos que lembrar dessa providência de Deus para cobrir as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a nossa incapacidade de proteger a nós mesmos, a nossa incapacidade de sacrificar, querido, por nós mesmos. Toda essa nossa incapacidade de nos limpar da nossa pecaminosidade, amados. A Páscoa para nós é um entendimento de rendição absoluta e percepção de reconhecer o quanto nós não somos nada e o quanto nós precisamos dele, querido. Glória a Deus! Então a Páscoa para nós é um momento de gratidão, de comemoração, porque nós fomos resgatados do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, como disse o apóstolo Paulo. Por isso que a gente não vai comemorar, não é o tamanho do nosso ovo de chocolate, nem ficar cantando música de coelhinho, querido. Na realidade, isso só mostra o quanto nós somos medíocres e como a nossa mente está carente de necessidades infantis. E como isso, querido, tem um poder, sabe, de nos afetar de tal modo que a gente vai transferindo esse sincretismo de geração em geração. E o mais triste, eu confesso para os irmãos, é ver igrejas cristãs, igrejas evangélicas, querido, sabe, se decorando com fotinha de coelho. Ou pior ainda, levando o povo, sabe, a comemorar a Páscoa, tentando imitar os ritos judaicos, amado, como se eles fossem judeus. Preste atenção, Cristo não veio nos fazer judeus, não, Ele veio nos fazer filhos de Deus. Ele não veio para nos tornar religiosos, cheios de ritos vazios e rezas sem intimidades, não. Mas Ele veio para nos fazer um com o Deus Trino, amados, que nos acolhe, que nos cuida, que nos ama. Ele veio para nos tocar com o seu sangue, o sangue do Cordeiro que é aceito por Deus para toda a eternidade. Por isso, querido, que a Páscoa para nós é essa possibilidade de chamar Deus de Pai e fazer isso de fato consumado, querido. E é poder falar com Ele em qualquer lugar e em qualquer época e poder servi-lo a tempo e fora de tempo. Nós não precisamos de um feriado para nos lembrar disso, não precisamos de uma data específica no ano, de uma semana santa para nos quebrantar e para nos ficarmos ali contritos, sem isso, sem aquilo, não. Isso é escravidão, queridos. Isso é escravidão. Nós somos filhos. Sabe por quê? Para nós que recebemos a Páscoa de Cristo, querido, esse tempo se chama hoje e agora, aí onde exatamente você está. Então celebre com os seus e que ecoe, sabe, do fundo da nossa alma
essa gratidão, sabe, por Ele ter nos escolhido para participar da sua ressurreição e poder declarar que Ele vive, porque Ele vive. Nós cremos em um amanhã que não é somente mais um dia do mês, que não é somente mais um dia da semana, que não é somente, sabe, um dia específico, mas é um amanhã eterno. Essa é a Páscoa para nós, querido. Nós não precisamos sacrificar nada. Nós não precisamos ficar nos guardando em dias específicos. Porque todos os dias é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar e proclamar que Ele vive e reina para todo o sempre. E como nós lemos em Lucas, no capítulo 22, Ele está nos esperando para novamente partir o pão e beber o cálice. Ele está nos esperando, vivo, vivo, vivo. Essa é a nossa Páscoa, querido. Uma Páscoa livre, vivo, consciente de quem nós somos e gratos por Ele nos amar apesar de nós. Amém? Então que nesse já final de noite, nessas últimas horas desse domingo de Páscoa, que nós possamos guardar essa consciência de que amanhã ainda vai ser Páscoa para nós, de que terça ainda vai ser Páscoa para nós, de que quarta, de que quinta, de que maio, junho, julho, agosto, setembro, enfim, vai ser Páscoa para nós, porque Ele vive e vive dentro de cada um de nós, querido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por mais um momento. Obrigado pela libertação das nossas almas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos alcança todos os dias e nos firma nas Tuas palavras e no Teu caminho. Apesar dos espinhos, apesar das dores, das aflições, nós cremos que o melhor dia das nossas vidas está guardado no Senhor. Por isso, obrigado, Deus, por nos escolher antes da fundação do mundo. Aleluia. Amados, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela vida dos irmãos. Que Deus possa dar uma semana abençoada, guardada e suprida. Não perca a fé. Se agarre e leia a palavra de Deus nesses dias. Não perca a fé, tá? Não importa se você vai perder emprego, se você vai perder casa, se você vai perder vidas, mas não perca a sua fé. Jamais. A sua fé não está em coisas materiais. A sua fé está naquele que vive para todo sempre. Amém? Antes de nós fazermos a oração final e dar a bênção, eu queria aqui parabenizar a Vanessa, né, aí pelo trabalho do GPS Kids, né, todas as crianças aí que têm participado do louvor, muito bacana. Glória a Deus pela vida de todos vocês, tá? Que Deus abençoe, querido. Amém? Segure, estenda a sua mão, tá? Posição de receber. Pai, obrigado. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a consolação do Teu Santo Espírito permaneça conosco, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? E a alegria do Senhor é a nossa força, querido. Esteja com Deus, porque Deus sempre está com você. Amém? Deus abençoe.